Olá pessoal, uma boa noite a todos que acompanham. E no vídeo de hoje eu gostaria de estar falando a respeito da salvação. Você é salvo? Você sabe o que é salvação? Qual a necessidade dela para as nossas vidas? Se você ainda não sabe, eu gostaria que você ficasse até o final do vídeo, que eu tenho certeza que o Senhor trará uma mensagem importante da parte da palavra dele para nós hoje, para nós tomarmos uma decisão em nossa vida. Eu já tomei essa decisão, e se você ainda não tomou essa decisão, eu vou estar explicando passo a passo aqui. Mas antes de começar, se você não é inscrito aqui no meu canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar, o que é a salvação? Mas antes de entrarmos neste ponto, vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós te pedimos pela sua imensa graça, pelo seu cuidado que o Senhor tem para conosco. O Senhor possa estar nos ajudando e nos fortalecendo nas nossas fraquezas. Que a mensagem que será transmitida aqui seja uma mensagem que realmente as pessoas possam ficar, possam ver até o final, para que elas possam estar entendendo a necessidade de salvação, a necessidade de partir e estar ao lado de Ti para todos sempre. Abra o coração dessas pessoas e quebranta cada uma delas para que elas possam ouvir a voz do Teu Santo Espírito hoje, Senhor, e aceitar esse tempo oportuno de aceitar a Ti como único e suficiente Salvador. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Para começar, a primeira pergunta é: o que é salvação? A salvação, ela é um presente de Deus. A salvação, ela foi dada por Deus quando Ele morreu na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, Ele está pagando uma pena que nós pecadores estarmos lá naquela cruz e mesmo assim nós não conseguiríamos pagar, porque as nossas dívidas de pecado são muito maiores do que nós podemos imaginar. Então a salvação é um presente de Deus e o melhor, é gratuito. Você não paga nada, não tem necessidade de você pagar algum valor, seja em ouro, em prata, nada disso. A salvação, ela é fundamental e ela é eficaz, que ela vale para todos sempre. E o melhor de tudo, é com garantia. Uma vez salvo, sempre salvo. E nunca mais você entrará em condenação. Sobre esse presente de Deus, a palavra de Deus nos diz lá em Efésios, capítulo 2, o versículo 8, o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui está falando que nós somos salvos pela graça de Deus. Um favor imerecido, que nós não merecíamos isso, mas nós somos salvos porque Deus usou de misericórdia para conosco. A palavra dom aqui, em outras versões, é presente. E o que é um presente? Um presente é quando alguém te dá algo. Você vai receber esse presente? Então vamos colocar na prática, na palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus morre na cruz do Calvário, Ele está te dando um presente. Qual que é o presente? A vida eterna em Cristo Jesus. Mas só é aceito este presente se você quiser. Quando uma pessoa vem para te dar algum presente, você só pega aquele presente, ela só vai te entregar aquele presente se você aceitar. A mesma coisa com Cristo Jesus. Você precisa desembrulhar esse presente e aceitar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que foi morrer por você, pecador, por todos nós que somos pecadores. Então, é isso que é a salvação. É um presente gratuito que Deus nos dá para que nós tenhamos a vida eterna. Por que a necessidade de salvação? Esse é o segundo ponto. Olha, a Bíblia fala que todos nós pecamos. O que quer dizer com isso? Que todos, não há nenhuma pessoa justa, não há ninguém que pratique o bem, porque todos nós somos pecadores. E a partir do momento que você é um pecador. Então todos nós, sem excluir ninguém, é claro, Jesus Cristo não, estou falando de nós. Nós somos pecadores. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3 e o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituídos? Estão longe, afastados da glória de Deus.
os nossos pecados não deixam que nós vemos Jesus. Por isso que nós não podemos ver Jesus, não podemos ver Deus na glória dele, por causa dos nossos pecados. E ainda mais, quando a Bíblia chega em Romanos capítulo 3, os versículos 10 até os versículos 12, nos diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aqui está falando que o ser humano, todos, sem exceção, pecaram. E o pecado ele traz a morte. Será que todos nós somos pecadores mesmo? Sim, até as crianças são pecadores. Permita-me explicar melhor. Talvez muitas pessoas pensem assim: ah, porque criança não tem pecado. Vamos entender isso na palavra de Deus hoje. Não é que as crianças não tenham pecado. Elas têm pecado. Porém, se uma criança ela é inocente, ela não tem consciência de entender o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por ela é inocente. E de maneira nenhuma o Senhor Jesus vai condenar uma pessoa inocente, porque ela não tem condição nem de falar. Vou dar um exemplo: uma criança que não sabe falar, não tem consciência do que é certo e o que é errado, então ela não tem consciência de discernir o que Jesus Cristo fez. Ela não tem o discernimento do bem e do mal. Então isso é um caso à parte que entra a misericórdia de Deus, tá bom? Olha o que a palavra de Deus diz. Quando Davi pecou, o Salmo 51, o Salmo 51 é o Salmo de confissão de Davi. E Davi ele fala algo muito importante. Ele fala que ele foi concebido em pecado. Ou seja, ele está querendo dizer que ele já nasceu pecador. O único que nasceu sem pecado aqui foi Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Este sim nasceu sem pecado. Agora a gente vai ler o Salmo 51 e o versículo 5. Acompanha comigo. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então o que está escrito aqui é que Davi já nasceu pecador. Todos nós nascemos pecadores. Não há essa coisa de que o ser humano nasce em pecado. Não é isso. Todos nós nascemos pecadores. Quais as consequências quando não aceitamos a Jesus? Quais são as consequências? Ora, a consequência é muito grave, amados irmãos. Colegas que estão aqui hoje também, amigos. As consequências de não aceitar Jesus Cristo não é só uma consequência, é uma tragédia eterna. Por que é uma tragédia eterna? É um quadro irreversível. Não tem como reverter essa situação. A partir do momento que a pessoa parte para outra vida, o que está reservado não é uma opção de escolha mais, mas sim o juízo. Em Hebreus capítulo 9, o versículo 27, nos diz que ao homem está ordenada, ou seja, uma ordem, morrer apenas uma só vez. Vindo depois disso o juízo. O que é o juízo? É o que o ser humano escolheu aqui na terra, o céu ou o inferno. Se ele escolheu Jesus Cristo e aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai sim morar no céu, porque ele é um filho de Deus. Mas se ele não escolheu, ele vai ser condenado a vida inteira. Tá bom? Então isso é muito importante. A condenação eterna para quem não aceita a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Vamos ler na Bíblia? Lá em João capítulo 5, e o versículo 24, nos diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que esse versículo está querendo dizer? Como assim passou da morte para a vida? É porque todo ser humano já nasce condenado. Aquele que não crê, ele não vai ser, ele já está condenado. Quando o ser humano ele aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, ele sai da morte, que é uma condenação eterna, e passa para a vida eterna. Então ele tem agora a vida eterna. E eu acho muito interessante você observar que tem muitas pessoas que pensam que a vida eterna ainda vai começar. Não. Para quem já está em Cristo Jesus, ele não vai ter. O verbo não está conjugado no futuro, mas está no presente. Ele tem. A partir desse momento, qualquer hora que essa pessoa morrer, ele vai para o céu.
ele vai para o céu. E a salvação em Jesus Cristo ela é garantida, tá bom? Não tem como você perder a salvação. Uma vez salvo, para sempre salvo. E quando aceitamos a Jesus, quais são as bem-aventuranças? Amados irmãos e colegas e amigos que estão aqui hoje, se nós negarmos o Senhor Jesus, vamos supor que a gente desfrutou do mundo do prazer pecaminoso a vida inteira e nunca paramos para refletir quando passássemos do túmulo para lá. Então, quando a gente passa a não refletir nisso e gasta o nosso tempo em prazeres carnais e morremos sem aceitar Jesus Cristo na nossa vida, essa pessoa ela vai para condenação eterna imediatamente, tá bom? Porque ela não aceitou ao Senhor Jesus. Permita-me explicar melhor. O Pai, o Senhor Jesus, Ele nos deu uma herança. Ele nos dá uma herança. O Filho herda o que o Pai tem. E o que o Pai tem é a vida eterna. Jesus Cristo falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o que ele está querendo dizer, basicamente, eu vou resumir para vocês, é o seguinte, ele está querendo dizer que ele é a vida eterna. Então, se a gente for pegar esse exemplo e colocar nos nossos dias de hoje, o exemplo é o seguinte, o filho herda o que o pai tem. E o que o pai tem é o quê? A vida eterna. Então quem é filho de Deus tem a vida eterna. E não vai entrar mais em condenação. A palavra de Deus garante isso. Você não perde a salvação. Vamos ler uma passagem que está em João capítulo 3, o versículo 36, que nos diz assim. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O que está querendo dizer aqui claramente é que quem não crê em Jesus Cristo, quem não crê no Filho unigênito de Deus, ele não tem a vida eterna. E a ira de Deus está sobre ele. Então, o que está querendo dizer é que quem não crê é condenado. Condenado para onde? O inferno. Isso é uma realidade. Mas hoje eu estou aqui para falar para você que você não precisa estar nessa realidade hoje. Você pode sair dessa condenação eterna, tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 1 nos diz algo interessante. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, tá bom? Não tem. O que está querendo dizer aqui? Jesus Cristo pagou o preço para você. É como se fosse que uma comparação básica. Você vai ao banco e você imagina que você tem uma dívida de 1 milhão lá. Essa dívida de 1 milhão você não consegue pagar. E alguém paga para você. Então esse alguém que pagou para você a dívida, você não tem mais a dívida, ela foi quitada. Então Jesus Cristo pegou essa dívida de pecado que nós todos temos e pagou para você. Ele pagou finança para você ser liberto hoje. Eu gostaria de perguntar a você hoje. Você está salvo hoje? Eu vou fazer um teste aqui com você hoje e eu quero que realmente você pense nisso e reflita nisso. Se você morrer agora, vamos supor que a morte chegue para você. Qual que é a certeza que você vai ter que você vai estar lá no céu? É importante ter essa certeza aqui na Terra em vida. Mas talvez você pense, Alex, isso é impossível. Não é. É possível você saber se você vai para o céu ou não. Se você agora aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador na sua vida, você vai ter a vida eterna. Então, você vai se lembrar desse dia. Olha, dia tal, nesse dia eu lembro que eu aceitei Jesus Cristo. Eu entreguei a minha vida para Ele. E eu quero orar para você. A Bíblia nos diz de 2 homens, o fariseu e o publicano, que subiram no monte para orar. E quando eles chegam no monte, o publicano ele diz 7 palavras. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A palavra de Deus diz que ele desceu justificado. O que é justificado? Sem ter condenação. Ele foi salvo pela graça de Deus. Ele desceu ali e ele podia morrer uma morte sossegada. E se você fechar os olhos agora, para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Pense nisso hoje. Pense nisso. E a Bíblia fala que aquele fariseu, ele batia no peito e falava só coisas de si mesmo.
mas ele não confessou. Ele só falou de si mesmo, que ele jejuava, que ele fazia tantas coisas. Ele falou dos feitos dele. Mas o Senhor quer que você tenha um coração humilde para chegar perante Ele. O Senhor quer que você tenha um coração humilde para que você aceite Ele hoje como único e suficiente Salvador. E se você sentiu o desejo, hoje, agora, você pode entregar sua vida a Jesus Cristo agora. E eu quero orar, não sai desse vídeo, fica até o final. E eu quero orar para você, para que você hoje, agora, aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Eu quero que você repita essas palavras comigo. Eu não posso fazer isso por você, tá? Isso é individual, parte de cada um de nós. Mas eu já passei por isso e eu sei, amados, que você não vai perder nada com isso. É uma bênção eterna e você vai descarregar desse vazio que você tem no seu coração, tá bom? Eu peço que você repita essas palavras comigo, ou repita, fale com suas próprias palavras. O Senhor quer ouvir da sua boca, ainda que sejam palavras curtas, mas na simplicidade. Que seja: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, e tira eu dessa condenação. Eu quero para a tua glória, em nome de Jesus. Eu sei que Ele vai te ouvir. Ele está pronto para ouvir a sua confissão agora, para aceitar Ele em sua vida. Eu convido você a dizer essas palavras. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, eu sei, Senhor, que eu sou um miserável, eu sei que eu sou um pecador e eu preciso de Ti, ó. Senhor, eu preciso de ir para a Tua glória eterna. Somente o Senhor é o caminho. Não há outro nome que possa ser dado, que possa salvar. Senhor, eu te peço hoje, Senhor, que hoje seja feita a diferença na minha vida. Que hoje seja feita uma diferença grande, Senhor. Seja um dia de alegria hoje, que paz venha ao meu coração. Eu peço que o Senhor possa estar, Senhor, agora, entrando no meu coração, Senhor, e tirando todos os fardos pesados. Senhor, eu te entrego, eu sei que eu sou um pecador, eu te entrego todos os meus pecados, Senhor. Eu te entrego. Senhor, abre o teu livro, Senhor, e escreve o meu nome aí, Senhor. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu não entre nessa condenação eterna, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, e me leve para o teu reino eterno, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode salvar. Senhor, me tira dessa condenação, em nome de Jesus. Amém. Amado, colega, irmão, você que ainda não aceitou a Cristo, eu tenho certeza que se você fez essa oração com sinceridade no seu coração, se você fez essa oração com um coração rasgado, um coração aberto, hoje você pode chorar, mas não de tristeza, mas chora de alegria, porque o Senhor Jesus, Ele te ouviu, eu tenho certeza, e Ele te aceitou. Se você fez isso de coração aberto, ou se você orou com suas próprias palavras, ainda que fossem simples palavras, eu tenho certeza que Jesus, Ele te escutou. Se você orou com o coração aberto, amado, eu tenho certeza que hoje eu posso chamar você de irmão. E Jesus Cristo, Ele quer isso. Ele quer que as pessoas sejam salvas. A Bíblia diz assim que a vontade de Deus é boa e agradável e perfeita. É uma vontade que Deus quer. Eu lembro exatamente do dia que eu senti um vazio muito grande e eu buscava prazeres nas coisas do mundo, tentando preencher o vazio, mas não conseguia. Mas quando eu ouvi falar de Jesus Cristo, uma pessoa, não vou citar o nome dela porque eu devo preservar o nome dela aqui, mas uma pessoa falou comigo assim: você tem duas escolhas, Alex. Ou Jesus volta hoje, ou você pode morrer. Você tem certeza que você vai para o céu? Não foram com essas palavras, mas foram semelhantes. Para onde que você vai? E aquilo me deu um peso muito grande. Eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. E eu cheguei em casa. Eu lembro que eu coloquei no joelho. Eu tentei dormir, mas não consegui porque aquilo me preocupou. E eu falei assim: ô Senhor, coloca o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu quero receber o Senhor na minha vida, Senhor. Eu te aceito. E foi uma alegria muito grande. Não tem como contar só nesse vídeo. Foi uma alegria inestimável. E até hoje eu sinto isso. Jesus Cristo
aqui, ó, apitado no meu coração. E eu quero mesmo com você. Eu não vim aqui para falar sobre uma religião, nada disso. Eu vim para falar sobre uma pessoa que pode te salvar disso, que é Jesus Cristo. Ele me salvou. Ele me salvou. Ele me mostrou que a graça dele é muito maior que qualquer outra coisa. E ele está pronto para te salvar. Pense nisso. Que a graça de Deus seja para com todos vocês. Vamos terminar com uma oração. Feche os olhos e vamos orar. Vamos terminar. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, obrigado por tuas palavras, por tantas pessoas que ouviram, que essas pessoas que estão de coração quebrantado, Pai, que estão de coração puro realmente, Senhor, que elas possam estar pensando, se ainda mesmo agora elas não tomaram uma decisão de estar ao teu lado, que seja feita agora, Senhor. Que seja feito segundo a tua vontade, Senhor. Que elas possam estar tomando uma decisão de estar ao teu lado, para que elas possam desfrutar dessa alegria que o Senhor traz, de preencher o vazio, de preencher todas aquelas coisas, Senhor, que faltavam em nós, porque o Senhor completa os corações. Nós te agradecemos por essas palavras, que nós continuamos orando para aqueles que ainda não aceitaram a Ti, para que um dia eles possam vir ao reconhecimento da verdade. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Alexandre Muniz e eu estou aqui para te ajudar na sua caminhada com Deus.